1 Reis, capítulo 11. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres hetéias e com mulheres do país de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas, mas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um altar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes em que havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. O Senhor Deus fez com que Hadad se virasse contra Salomão. Hadad era da família do rei Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses e durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadad e alguns escravos edomitas que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadad era um menino. Ainda era um menino. Eles saíram de Mediã e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a ele. Então, viajaram para o Egito e foram falar com Faraó, rei daquele país. Este deu a Hadad um pedaço de terra e uma casa e lhe ofereceu comida. Hadad ganhou a amizade do rei e ele lhe deu a sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadad deu à luz um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha do palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Hadad ficou sabendo que Davi tinha morrido e que Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: Deixe que eu volte para minha terra. E o rei disse: Por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando alguma coisa? Ou por isso você quer voltar para sua terra? Não me falta nada, respondeu Hadad, mas deixe-me ir. Então Hadad voltou para sua terra. E como o rei de Edom foi um mau e feroz inimigo de Israel, Deus também fez com que Rezon, filho de Eliada, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei Hadadezer de Zoba, e tinha se tornado chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele.
Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, do território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva chamada Zeruia. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território da tribo de Manassés e Efraim. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem, e o profeta Aias, de Siló, se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quenos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido. Ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino, e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi reinando em Jerusalém, na cidade que escolhi como lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo as minhas leis e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Todas as outras coisas que Salomão fez e os seus atos e a sua sabedoria estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Capítulo 12. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão
não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que havia crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que o conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas e eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes e eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens havia aconselhado. Ele disse: o meu pai fez que vocês carregassem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias, de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família. O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram à ordem de Deus o Senhor e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou as muralhas da cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdote homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali, em Betel, os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício.
Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de vocês, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que eu não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo, um velho profeta que morava em Betel, os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou por onde ele foi embora, e eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os seus filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então o velho profeta disse: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por perto daquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: põe uma sela no meu jumentinho. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho e o jumento e o leão parado perto dele. O leão não havia comido o corpo nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó, meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos:
Quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem na cidade da região de Samaria. E ainda assim o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo, a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Capítulo 14. Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abiás, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aiás, o profeta, que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aiás, em Siló. Aiás tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aiás o que ele devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aiás ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão. Por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você do meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu os meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei. E Aiás ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão, e já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados, e vai espalhá-lo para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Será para adorar. Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs o pé em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aiás. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel como lugar onde devia ser adorado.
A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra. Levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos e depois levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amon. Capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu a Abias um filho para governar Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias o Heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá. Governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito ao seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição, como parte dos cultos pagãos, e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe, Maaca, da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou este poste e o queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar e movimentar a estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregasse ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Rizion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram
os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet-Maaca, a região que fica perto do lado da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa tinha estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez aos seus atos de coragem às cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho de Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aias, da tribo de Isacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus. Em Gibeton, na cidade de Nadab, e o seu exército estava cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias, de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta. Não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com todos os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa, de Judá, e o rei Baasa, de Israel, estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aias, se tornou rei de Judá, de todo o povo de Israel, e governou 24 anos em Tirza, como o rei Jeroboão havia feito antes dele. Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Terminamos por hoje.